Paz, Senhor, povo de Deus. Boa noite, prima, tudo bem? Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente. Marina Ribeiro, Deus abençoe. Irmã Consuelo, de longe, Mato Grosso. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Irmão Lucas. Agora a gente vai estar iniciando. A Thaís também, Deus abençoe sua vida. Mandei o link agora, né? Para o pessoal ir entrando aí aos poucos. Para que a gente possa dar início, né? O objetivo nosso é trazer um crescimento mediante a palavra de Deus para cada um de nós, né? Eu creio que Deus ele vai fazer coisas grandes, mas para que Deus possa fazer coisas grandes, a gente tem que buscar a presença dele, né? A gente tem que mergulhar principalmente na palavra dele, porque a palavra de Deus ela é de fato a bússola que a gente precisa. A palavra de Deus ela é a direção. A palavra de Deus ela é aquela que nos molda, ela é aquela que nos guia para que a promessa possa se concretizar. Então a palavra do Senhor ela é tudo sobre a nossa vida, e é por isso que a gente precisa aprender a mergulhar na sua palavra, aprender a construir uma intimidade com o Senhor mediante a sua palavra. A Bíblia diz que muitas pessoas elas erram ou perecem por falta de conhecimento, né? Às vezes por falta da gente conhecer a palavra de Deus, a gente erra até mesmo nas orações. A gente vai perceber que Tiago ele vem dizer, né, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, né? E essa petição mal muitas das vezes vem por falta de conhecer a sua palavra, de se aprofundar na sua palavra, né? De entender a sua palavra. Então o objetivo dessa live aqui, para quem está entrando aí agora, é a gente compreender um pouco mais da palavra de Deus, a gente aprender um pouco mais do querer de Deus sobre a nossa vida por meio da sua palavra e conseguir abrir a nossa mentalidade, a nossa visão para trazer uma palavra de impacto. A gente sabe que ser pregador não está somente relacionado a púlpito, né? Se você quiser enviar para alguém essa live, pode enviar para as pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que tem desejo de crescer na palavra de Deus, tem desejo de ter um conhecimento a mais. Aqui nessa live, irmãos, eu tenho a plena convicção, se você já tiver com papel, caneta aí na sua mão, você vai aprender junto comigo detalhes que às vezes em outros locais as pessoas não vão passar para você acerca de uma ministração, né? E como eu estava falando aqui, a palavra de Deus ela é a base, né? E quando a gente começa a entender a palavra de Deus, começa a viver a palavra de Deus, a gente chega em um outro nível, em um outro patamar na presença dele. Deus abençoe, irmão Cássio, acabou de entrar aí, né? O Gabriel, Deus abençoe, a Patrícia Araújo, Deus abençoe de uma forma especial. E eu tenho a plena convicção que todos que estão aqui têm desejo, né, de ministrar a palavra do Senhor, né, de uma forma ainda mais profunda. Tem desejo de ministrar a palavra do Senhor de uma forma a qual venha trazer impacto na vida de outras pessoas. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz de fato, né, e depois que ela é lançada, ela faz o que lhe apraz. Só que quando a gente tem a palavra de Deus, mas não busca no Senhor, não busca intimidade com Deus e não busca crescimento. Eu não sei se você já foi para algum culto onde você olhou a palavra, para quem gosta de Bíblia, e falou assim: nossa, essa palavra me chama a atenção, essa palavra é poderosa. Só que a pessoa não conseguiu desenvolver essa mensagem ao ponto de você e as pessoas que estavam sobre aquele lugar ser impactado pela glória de Deus. Eu já tive em muitos ambientes que eu vi que a mensagem era uma mensagem poderosa, só que a pessoa não conseguiu transmitir essa mensagem de uma forma que trazesse impacto. A gente vai observar que Jesus ele pregava para uma multidão, e na multidão que Jesus pregava, as pessoas eram impactadas pela sua palavra, pela forma que ele falava. A gente vai perceber que alguns fariseus vêm dizer: com que ousadia ele prega essa palavra. Ou seja, Jesus não pregava simplesmente uma palavra de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele tinha ousadia a pregar a palavra. E a gente vai aprender
né, como desenvolver esta questão para que a sua palavra, a sua ministração venha a ser mais impactante. Jesus ministrou apenas para uma mulher samaritana, por isso que eu falo que pregação não está somente envolvida a público, porque Jesus trouxe uma das maiores pregações para apenas uma mulher, no poço onde Jacó tinha cavado. Ele se senta sobre aquele lugar, ele vem trazer uma palavra, e entenda, por mais que era apenas uma mulher que estava sobre aquele lugar, aquela palavra foi tão impactante que transformou a vida daquela mulher ao ponto dela ministrar, né, acerca de Jesus para toda a multidão que estava na sua cidade, na cidade de Samaria, e aquelas pessoas perceberem a grandeza de Deus. Então, o que eu quero trazer para vocês são pontos importantes, pontos chaves, para que você possa desenvolver essa questão de pregação do Evangelho. Quero começar aqui, né, como algumas pessoas estão chegando por aí agora. A gente está ministrando o Evangelho, né, eu pastor Ayrton, né, casado com a pastora Sara, eu estou ministrando o Evangelho há aproximadamente 10 anos. Então são 10 anos, irmãos, que eu ministrei o Evangelho em grandes congregações, 800, 900 membros, em congregações de 300, de 100, congregações que só estava eu, a pastora Sara e o pastor da congregação. Já ministrei a palavra do Senhor em presídios várias vezes, já ministrei a palavra do Senhor em cruzadas, em festividades, ministrei a palavra do Senhor em casas de milagres, ou seja, em culto no lares, ministrei a palavra de Deus para somente uma pessoa, né? Então assim, eu adquiri muita experiência. E existem alguns pontos que às vezes você não sabe ainda, né? E eu já quero te passar, desde as coisas mais simples para uma ministração, até as coisas mais complexas de uma ministração. Eu aprendi algumas coisas e de uma forma a qual eu não desejo para muitas pessoas que às vezes vai me ouvir, né? Porque eu aprendi sem ninguém me falar, aprendi com os meus próprios erros, ministrando de uma forma incoerente muitas das vezes a palavra, por não compreender, não entender, não ter direção e ninguém para poder me ensinar, sabe? Então hoje eu sei chegar em um ambiente onde possa ter teólogos sobre aquele lugar e eu sei trazer uma mensagem que eu vou fazer com que eles possam achar essa mensagem interessante e depois aplicar aquilo que Jesus colocou sobre o meu coração. Eu sei trazer uma mensagem simples para um ambiente simples, para as pessoas simples também, onde essas pessoas vão ser impactadas. Eu sei chegar em um presídio hoje, saber o estilo de mensagem que eu tenho que trazer e como impactar essas pessoas, né? Então, eu falei ali no grupo, quem, né, estava participando ali do nosso grupo, para poder vocês anotar, né, ter um papel, uma caneta, para anotar alguns pontos, né? E aí, se você tiver, né, já começa a anotar algumas questões. Irmãos, a princípio aqui eu quero ler alguns versículos que são versículos chaves, porque eu quero que você entenda primeiro acerca do poder do Evangelho, acerca do poder da palavra de Deus. A gente vai perceber em 2 Timóteo capítulo número 3, verso número 16 e 17, se você quiser anotar, 2 Timóteo capítulo número 3, verso 16 e verso 17, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, ou seja, toda a palavra que a gente lê, ela é inspirada do céu, foi inspirada do céu. E o primeiro ponto aqui, ela é útil para ensino. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela é útil para poder ensinar as pessoas o caminho, a verdade. Então a gente vai perceber que começa falando acerca que ela é útil para ensino, depois ela é útil para repreensão. A palavra de Deus, ela é a base para que as pessoas possam ser repreendidas, para que as pessoas possam voltar ao caminho. E aí continua falando, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra é a base para que nós venhamos ser preparados. Então você tem que entender, se você vai ministrar a palavra do Senhor, você vai ter que conhecer ela de tal forma para poder ensinar as pessoas, para poder repreender as pessoas, para poder confrontar as pessoas, para poder trazer a instrução para o povo que está ouvindo as suas palavras. Então o segundo ponto aqui que eu costumo sempre falar, Salmos 119, verso
105 fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A gente vai perceber que a palavra é a lâmpada e a luz. Quando a gente vai conhecendo a palavra, a gente tem que ter esse pensamento. Ela vai trazer luz para os nossos caminhos. Ela vai trazer a direção que a gente precisa. Quando não se tem luz, a gente fica perdido. E eu quero que você entenda que você que quer ser ministrante do Evangelho, da palavra de Deus, você vai ser encarregado de liberar a palavra para trazer luz ao caminho de outras pessoas. Você entende a profundidade disso? Eu não sei se você entende isso, mas eu quero que fique gravado no seu coração. Você é o instrumento de Deus para poder trazer luz para o caminho das outras pessoas. Quando você ministra a palavra, você tem esse ponto específico que tem que estar gravado sobre o seu coração. Antigamente, minha irmã, ela trouxe essa luz e eu comecei a entender qual era o caminho verdadeiro que eu tinha que seguir. Você que está me ouvindo, antigamente você não conhecia acerca do Evangelho. Só que houve alguém que ministrou uma palavra direcionada por Deus sobre a sua vida e trouxe luz para o seu caminho. Hoje você tem direção. Hoje você tem uma luz, hoje você tem um caminho iluminado para poder seguir. E esse é um dos principais papéis de um pregador do Evangelho, trazer luz, trazer clareza, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus e o caminho que o Senhor tem para cada uma delas. A gente vai observar em Mateus capítulo número 4, verso número 4, Jesus vem responder dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente vai observar que a palavra, ela é alimento. Irmãos, para que a gente possa realmente alimentar as pessoas, a gente tem que buscar esse alimento para nós primeiro. A gente precisa ser alimentado na palavra, a gente precisa buscar a palavra. Um dia Deus falou no meu coração que eu iria ser pregador, né? Deus abençoe a irmã Luciana, está entrando aí. Deus falou no meu coração, falou assim: você vai ser um grande pregador do Evangelho, vai ganhar muitas almas. E graças a Deus ganhei muitas almas, principalmente no presídio, ganhei almas demais pregando o Evangelho. E eu pensei, falei: nossa, então se Deus me chamou para ser pregador, vai ser tudo fácil. Agora eu vou começar a pregar aqui, Deus vai fazer. Só que depois de um tempo, Deus tomou um pregador também para falar comigo, iluminando o meu caminho, né? Olhou para mim e falou assim: Ailton, você precisa ler a palavra. Não tem como você ser um ministrante do Evangelho se você não ler a palavra. Então eu quero iniciar essa live aqui te confrontando. Você quer realmente pregar o Evangelho? Você quer realmente viver o propósito que Deus tem para a sua vida? Se você quer viver o Evangelho, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, se você quer ser um pregador da palavra de Deus, você precisa meditar na palavra. Primeiro ponto, você precisa matar a sua carne para você meditar na palavra. Você precisa matar o seu eu para você meditar na palavra. Eu não sei se você já aconteceu com você, mas às vezes você vai ler a Bíblia quando pensa não dá um som tremendo, mas se você for fazer qualquer outra coisa, né, você está tranquilo. Né? E muitas vezes realmente é o cansaço, outras vezes é porque você vai ter que matar o seu eu, matar a sua carne para você realmente meditar na palavra. Tem pessoas que às vezes lê a palavra e não compreende, só que isso é fato para qualquer pessoa que está iniciando o seu ministério. Então você vai ter que perseverar. É como se o inimigo jogasse uma barreira querendo te impedir de você viver aquilo que é propósito de Deus. Então você vai ter que o quê? Quebrar essa barreira lendo. Irmão, quantas vezes eu li o Evangelho sem compreender? Eu lia, relia e não entendia. Mas de tanto ler, de tanto ter momentos onde eu estava quebrando o meu eu, quebrando o meu pensamento, a minha carne, o meu querer, para ler a palavra, o Espírito Santo foi abrindo a minha mentalidade e eu fui começando a entender. Então eu quero que você entenda que ser pregador do Evangelho nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Mas se você perseverar, hoje, tem alguns irmãos da minha igreja aqui, né, que me vê pregando, pode olhar e falar assim: nossa, né, o pastor parece ter uma facilidade. Até a Sara costuma dizer: nossa, o Ailton tem uma facilidade para fazer uma pregação, mas não é realmente tipo assim: eu nasci com essa facilidade. É de tanto ministrar, de tanto parar. Irmãos, teve dias que eu comecei a meditar numa palavra para fazer uma pregação 10 horas da noite, escrevendo, e a gente vai falar sobre esses detalhes, escrevendo, né, porque eu tinha até hoje tenho um pouco de dificuldade para lembrar das coisas, mas o Espírito Santo, né, me ajuda bastante. E aí eu escrevia, depois meditava, apagava alguma coisa, escrevia de lápis,
eu começava, era 10 horas da noite e finalizava às vezes 4 horas da madrugada. Agora a questão é, às vezes você quer ser um grande pregador, às vezes Deus quer te usar para ganhar muitas almas, mas a pergunta que eu quero deixar, pastor, você está tendo muito, uma palavra muito dura, mas eu não vou trazer algo aqui que não seja verdadeiro para você. Eu tenho que trazer uma palavra verdadeira para abrir a sua mentalidade, para que você possa continuar, né, nesse momento onde você vai aprender, né, acerca da palavra de Deus, né? Então assim, eu gastei tempo, eu matei a minha carne para aprender acerca da palavra. Então a gente vai falar também acerca disso. A Bíblia vem falar em Hebreus capítulo número 4, verso número 12, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva e ela é eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra entre o ponto que divide a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. A gente vai perceber a grandeza da palavra de Deus, o quanto ela é profunda. Por quê? Porque ela não é morta, ela é viva. Então depois que ela é liberada, ela vai fazer aquilo que lhe apraz, como diz a palavra do Senhor. Ela vai movimentar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Teve palavras que eu recebi há muitos anos atrás, quando eu me converti. E hoje o Espírito Santo me faz lembrar dela, porque a palavra ela é viva e ela se encarrega de trabalhar sobre o nosso coração, trazendo o avivamento que a gente precisa. Agora a questão é que a gente precisa aprender a meditar nessa palavra. Josué capítulo número 1, verso número 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Primeiro, tem que ler, tem que meditar, e aí depois, com certeza, a gente vai cumprir a palavra dele. E aí, vem dizer assim: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quando a gente lê a palavra, e há uma diferença, irmão, de ler e meditar. Eu falo para alguns irmãos da igreja que a gente precisa aprender a meditar. O que é meditar, pastor? Você vai pegar, né, uma passagem, você vai ler ela e vai passar o dia pensando acerca dessa mensagem. Isso é meditar. E quando você medita, o Espírito Santo de Deus vai te levar a um nível mais profundo, as águas profundas na presença dele. A questão é que a gente quer ler, e tem pessoas que querem ler vários capítulos no dia, se deixar um livro todo no dia, e depois fala que não entendeu nada. Mas não tem como o Espírito Santo adentrar e fazer, né, com que você venha chegar às águas profundas se você não medita na palavra. Eu já li, né, o Novo Testamento várias vezes, e teve vezes que eu li rapidão, né, e aí ao ler poucas coisas ficaram realmente no meu coração. Depois eu fui ler o Novo Testamento novamente de uma forma mais tranquila, né, não com rapidez, mas com a intensidade que o Espírito Santo me levava. Com isso eu aprendi muito mais da palavra de Deus. Com isso, né, eu aprendi, né, a mergulhar no Espírito, e eu comecei a ter revelações novas da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não é somente para ler, é para meditar. E quando a gente medita e cumpre a sua palavra, aí a Bíblia fala que os nossos caminhos prosperarão. Irmãos, estou lançando aqui vários versículos aqui para que você possa entender o poder da palavra, para que a gente possa entrar realmente naquilo que eu falei acerca da pregação do Evangelho. A gente vai observar em Salmos 33:4, que fala assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. E Jeremias 15:16 fala: quando as tuas palavras foram encontradas, eu a comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos Exércitos. Jeremias vem dizer o seguinte: olha, quando eu realmente encontrei a tua palavra, eu comi ela. E quando eu comi a tua palavra, eu tive alegria em ti, pois eu reconheci que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, aqui para resumir, para eu não ler mais versículos, né, e a gente começar a falar acerca de uma pregação impactante. Primeiro, a palavra ela é o escudo. A Bíblia diz que a palavra é o escudo. A palavra é lâmpada. A palavra ela é a nossa bússola, é ela que guia cada um de nós. A palavra é o nosso alimento. Então a palavra ela é tudo o que a gente precisa. E eu quero que você tenha a plena convicção disso. Então qualquer pessoa que entra em uma congregação,
ela pode receber uma palavra, ou seja, receber aquilo que ela precisa da parte de Deus para a sua vida. Por isso que pregar o evangelho não pode ser qualquer pessoa. Para pregar o evangelho não pode ser qualquer um. Tem que ser pessoas que realmente têm desejo e que quer se aprofundar em Deus, né? Então o objetivo, né, dessa live aqui é te orientar a como fazer uma pregação impactante. Comecei falando aqui um pouco acerca da minha trajetória, 10 anos pregando o evangelho. Comecei aqui falando acerca da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus ela é poderosa, viva e eficaz, né? Comecei falando acerca de pontos importantes que a gente precisa levar a palavra, e a palavra ela é luz, né, que clareia o nosso caminho. Então a gente tem que entender que é por meio da palavra que vem a verdadeira libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente vai observar que em João capítulo número 17, verso número 17, vem dizer que a tua palavra é a verdade. Então a palavra é a verdade, e é essa verdade que liberta. A gente pode perceber que às vezes uma libertação onde tem demônios pode acontecer, né? Pessoas possessas de demônios, a gente orar, já libertei, né, várias pessoas em oração ali, no nome do Senhor Jesus, que é no nome dele que a gente tem todo o poder, né, que o poder vem sobre nós. Mas a verdadeira libertação vem por meio da palavra. E quando a gente libera uma palavra guiada por Deus, essa palavra vai trazer frutos no tempo determinado por Deus, porque a palavra ela faz o que lhe apraz. Irmãos, então aqui eu quero começar, né? Eu não sei quem está comigo aí, espero que todo mundo esteja me ouvindo aí tranquilo. Está todo mundo me ouvindo? Às vezes estou falando aqui, não sei se está cortando, mas acredito que deve estar tudo ok. Espero que esteja tudo ok. Estou mandando mensagem aqui para alguns outros irmãos também, para que a gente possa interagir mais. Está todo mundo me ouvindo, ó? Beleza. Então vamos lá. Ouvindo claramente, bênção de Deus, né? Então esses pontos aqui eu achei muito importante, né, para que viesse ter uma base para que a gente viesse iniciar. E eu quero falar para vocês que o meu objetivo é ser o mais claro possível. E eu espero que vocês não possam se escandalizar com algumas coisas que a gente vai estar falando aqui. Por quê? Porque pregação está além de uma simples mensagem. Existem pontos específicos que faz a pregação se tornar mais impactante, né? Então aqui eu quero começar a falar acerca de pontos simples antes da gente distribuir o que é uma pregação, como que faz uma pregação. Eu quero falar pontos simples e eu quero que você anote esses pontos, porque a princípio você pode olhar e falar para mim, pastor, é algo simples demais, eu já ouvi falar, já sei, mas isso vai fazer diferença na sua ministração, porque eu vou falar não somente, né, de pontos espirituais, mas vou falar também de pontos de estudos, né, que foram comprovados, que vai fazer com que você possa se sair melhor em uma ministração e a pregação seja entregue de uma forma mais impactante. Irmãos, eu preguei uma vigília onde o povo já estava dormindo. Me passaram para mim, depois de tantas pregações, o povo pregou, o povo sapateou, o povo rodou, e o povo já estava exausto, acabado. Sabe quando o povo, você olha para o semblante do povo assim, o povo, todo mundo abrindo a boca, até eu estava cansado. Eu olhei e falei, gente, né? E aí eu olhei e falei, gente, as pessoas agora vão me dar a oportunidade, e o que eu vou fazer, né? Então, eu percebi que depois de tanto estudar, depois de tanto pregar, os primeiros 5 minutos, né, que pode se chamar de uma introdução, são os 5 minutos que você pode ganhar aquela pessoa ou perder a atenção daquela pessoa. Então aqui, antes da gente chegar nesse ponto assim tão importante, que eu acredito que é um dos pontos mais importantes, louvar a Deus pela vida do irmão Marcos aí, irmã Lorena, irmã Steph, né? Eu quero falar do primeiro ponto. Irmãos, a postura de um pregador tem que ser uma postura a qual as pessoas possam olhar para você. Por isso que eu vou falar aqui acerca de pontos espirituais e de pontos naturais, para que você possa anotar aí. Então esse ponto é um ponto básico, acredito que eu não vou mais falar acerca dele, mas que vai fazer uma grande diferença. Primeiro, postura.
Quando um pregador chega em determinado ambiente, ele tem que mostrar que ele está convicto daquilo que Deus colocou sobre o seu coração. Então, a postura dele vai contar muito. Então, eu estou começando a falar aqui acerca de pontos naturais. Você não pode chegar em certos ambientes mostrando que você está indeciso, mostrando que você não sabe o que você vai fazer. Você tem que estar totalmente, com postura, onde você passe para as pessoas que você foi lá para liberar algo da parte de Deus. Isso pode ser em um louvor, isso pode ser em uma pregação, como a gente está focado em pregação. Você tem que deixar, na visão da pessoa que você está totalmente preparado. Pastor, e como que é essa postura? Essa postura vem desde o seu semblante. O irmão Gabriel está aí, eu até vou citar ele aqui. Muitas vezes o irmão Gabriel, quando ele vai ministrar, ele chega sorridente. Você já percebeu? Isso são detalhes. Isso são detalhes de quem é pregador. Claro que cada um tem um jeito de ser. Um vai ser um pouco mais sério e tudo. Mas só que o jeito que você vai chegar, para transmitir a mensagem, vai impactar as pessoas. Então, se você chega às vezes mais sério, erguida a sua cabeça, mostrando que você está com a palavra de Deus para liberar sobre o coração de alguém, essa pessoa vai te ver de uma forma diferente. Se você chega totalmente sorridente, isso vai fazer com que a pessoa te receba de uma forma diferente. Então, a sua postura em um ambiente, quando você chega para ministrar a palavra, principalmente se for em 4 paredes, para uma grande multidão, para as pessoas, 50, 30 pessoas que estão em uma igreja, a forma que você vai chegar com a sua postura já vai contar. Então anote isso daí. A sua postura pode impactar a vida de pessoas. Você ainda nem pregou, mas a forma que você está com a sua postura já vai impactar. A Bíblia diz que Eliseu, ele só de passar para lá e para cá, a mulher observa o cenário e fala assim: esse homem é um grande homem de Deus. Somente na sua postura a mulher observou. É claro que tem a questão de conduta, tem a questão, mas a postura da pessoa vai contar muito. Eu estou colocando isso aqui como base só para que você possa entender. Então a postura sua vai trazer a visão da pessoa. Muitas vezes quando eu chego, geralmente eu sou mais sério, eu chego no ambiente, cabeça erguida, coloco minha Bíblia no cantinho e fico ali somente observando, dando glória a Deus, e observando as pessoas. As pessoas automaticamente vai fitar o olho no pregador. Então a sua postura vai contar muito. Então se eu chego, às vezes mexendo demais no celular, se eu chego sorrindo demais, brincando com uma coisa ou outra, às vezes as pessoas ali vão olhar e não vão dar crédito. E grave isso no seu coração. Isso pode impactar, de forma negativa a sua ministração. Segundo ponto que eu quero falar, como eu estou falando de coisas naturais a princípio, vestimenta. A forma de você vestir também vai impactar. Então assim, se você é mulher, e aí você vai pregar, e vai, às vezes com a saia muito curta, vai com uma roupa muito decotada, isso não provém de alguém que quer trazer, a palavra do Senhor. Então, tipo assim, vestimenta, homem, a questão de paletó traz, isso é comprovado, traz um respeito, principalmente para você que às vezes, é novo assim igual eu, que eu sou novinho, então assim, as pessoas olham e isso traz um impacto. Então assim, a questão de vestimenta, eu acredito que é o segundo ponto mais importante enquanto você não está ministrando a palavra. Então anote essa questão, observe, veja esses pontos para que vocês possam aplicar. Vai anotando aí porque a gente vai chegar em níveis mais profundos aí. Terceiro, cumprimentar e agradecer. Irmãos, deixa eu te falar, eu quero trabalhar em você para que você possa pregar desde na sua residência até em uma congregação. Então você precisa aprender a cumprimentar as pessoas e agradecer as oportunidades que você está tendo. Então se você for pregar em uma igreja, busque saber quem é o líder, o pastor, o presidente. Busque saber informações de como é a igreja, porque você não pode chegar e fazer do seu jeito, existe uma liderança ali. Deus abençoe. Tá aqui vaqueiro, eita glória, é forte, igual Amós, dando lugar na terra.
Beleza, então vamos continuar. A questão de você cumprimentar as pessoas, tanto as pessoas quanto o líder da igreja, quanto a pessoa que te chamou, isso vai mostrar a questão de respeito, reverência. Então você que vai ter uma oportunidade para pregar em uma congregação, o nome do pastor é Roberto. Quero louvar a Deus pela vida de quem me convidou aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, né, que está me dando essa oportunidade, do líder fulano. Então a questão, irmão, de você cumprimentar as pessoas, saudar as pessoas com a paz do Senhor, né, e agradecer as oportunidades, isso é ponto simples, mas é coisa natural. Já vi muitas pessoas pegar a oportunidade para ter uma saudação e não cumprimentar ninguém, nem agradecer a oportunidade, seja no louvor e até mesmo em pregação, né? Então anote isso, aprenda. Irmãos, toda vez que eu vou pregar fora, eu busco saber quem é o pastor, quais são a liderança, qual o tipo de culto, né? Para eu saber qual é a liderança, para poder agradecer. Então, ter o nome do pastor, ter o nome da pastora, sempre foi dessa forma. E isso, pode ter certeza, que vai trazer um impacto. A irmã Lorena falou que tá travando. Tá travando aí para todo mundo? Ou... Tá todo mundo me ouvindo? Coloca um joinha aí para quem estiver me ouvindo certinho. Amém, amém. É que ela falou aqui que estava travando, aí eu fiquei pensativo. Depois eu estou falando, né? E aí, mas se estiver travando em qualquer hora, aí vocês comentam aí para poder organizar. Às vezes o Wi-Fi, não sei. Aí eu vou... Tá ouvindo bem, né? Então vamos dar continuidade então. Beleza. Então esse daqui, irmão, é um ponto simples, mas só que é um ponto que vai acrescentar em qualquer igreja que você for. E eu sei que tem pessoas aqui, né, como a irmã Franciela, a irmã Nayara, né, a Lorena também, a Stephanie, que até já ministrou algumas vezes. Deus tem uma chamada, Deus vai fazer você desenvolver, né? Então esses pontos, irmãos, é crucial. Até mesmo em uma casa de milagres, aprenda a agradecer, né, um culto no lar, aprenda a agradecer a pessoa, né, que abriu as portas da casa dela, para que você pudesse ministrar uma palavra. Então esse momento de cumprimentar e agradecer faz parte também da ministração. É um complemento ali. Amém? Então vamos lá. Irmãos, vamos entrar em algo mais profundo. Esses pontos são pontos simples. E agora eu quero entrar na introdução. Escute bem isso. E se você tiver com papel e caneta, anote isso aí. Os primeiros 5 minutos é comprovado que é os 5 minutos que você ganha a pessoa, a atenção dela, ou você perde a atenção dela. Então, os 5 primeiros minutos é o tempo a qual você vai ter que ganhar as pessoas que estão te ouvindo. Pastor, e como que eu vou ganhar essas pessoas? Você vai ter que mostrar conhecimento, demonstrar confiança naquilo que você está. A irmã Consuelo perguntou aqui, né? Agradeço no começo, no final, quando está no lar, né? Ou tiver uma oportunidade às vezes na igreja também. É ideal, né, para você, se for uma ministração, né, agradecer e até mesmo saudação, agradecer no começo, né? Quero agradecer a oportunidade, ao pastor. Por quê? Porque acontece muito de você esquecer no final. Eu já teve vezes de o culto ser tão abençoado ali que eu esquecia, só entreguei o microfone aqui, ganhei almas e aquela coisa toda. Então assim, eu acredito, né, fica a critério de vocês, mas eu acredito que no começo fica mais interessante. Eu geralmente agradeço no começo e dependendo no final também. Por quê? Porque é questão de 10 segundos. Quero agradecer ao pastor fulano de tal, entende? Mas eu geralmente costumo fazer no começo, porque às vezes no final, né, às vezes eu ganho almas e é um mover, então eu só entrego o microfone, amém? Então esse ponto é um ponto muito importante. E anota isso, porque, irmão, faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Tem pessoas, eu vou até acrescentar um ponto aqui.
Tem pessoas que falam assim, eu fui em uma igreja, eu preguei, né? Isso aqui é relacionado à pregação, isso aqui só para ficar um guincho, né? Para o que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Tem pessoas, não sei se você já ouviu isso, tem pessoas que falam assim, eu preguei naquela igreja, nunca mais me chamaram para ir lá, porque eu só falei verdade. Irmãos, não é sobre, às vezes, o que você falou, mas é sobre a forma que você falou. Entende? Tem pessoas que não voltou mais em algumas congregações, mas não foi por conta da pregação, mas por conta da forma que a pessoa se expressou. Porque até isso, irmão, conta na pregação para que as pessoas possam receber da parte de Deus. Realmente, tem igrejas que você vai e Deus usa, né, para falar algo mais profundo ali, algo mais duro, uma palavra de conserto, e realmente as portas se fecham. Mas a maioria das pessoas, não é porque a porta se fecha por causa da palavra que foi liberada, mas sim a forma como a palavra foi liberada. E a gente vai tratar acerca disso também. Às vezes a forma que você libera a palavra é que está errado. Eu não sei se você já conheceu alguma pessoa que às vezes você olha e fala assim, nossa, o que ele está falando é certo, o que ela está falando é certo, mas a forma que ela fala, a forma que ele fala, então a gente tem que tratar até a forma como a gente vai falar alguma coisa, porque isso possa interferir, né? A Luciana falando aqui, na minha igreja o Senhor já é de casa. Amém, glória a Deus. Então assim, vamos dar um exemplo, Júnior Trovão, né? Igual a irmã falou sobre exortação aqui. Júnior Trovão prega exortação, mas por que todo mundo chama? Porque não é, às vezes, sobre o que ele prega em si, porque é Bíblia. Às vezes é a forma que ele prega que realmente agrada as pessoas. É o jeito que ele expressa. E ele tem muita técnica, irmão. Tem técnica de pregação que eu vou passar para vocês aqui, que vocês vão olhar e vão falar assim, eu não acredito. Era isso que ele fazia. Era isso que ela fazia na pregação. Sabe? Porque isso você vai aprendendo com o tempo. Por isso que o que eu estou falando para vocês é o seguinte, né? O irmão Cássio e o irmão Lias está querendo participar ao vivo. Agora eu dou a oportunidade para vocês, viu? Quem quiser a oportunidade para poder, às vezes, tirar alguma dúvida, contar uma experiência, agora a gente vai dar uma oportunidade para vocês. Então, assim, a forma como você ministra conta muito. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Introdução. A introdução, tem pessoas que colocam essa introdução de 5 a 10 ou até 15 minutos, dependendo do tempo que ele vai ministrar. Mas eu costumo dizer que a introdução geralmente é 5 minutos, é como se fosse uma saudação, né? Então a saudação, para ser impactante, irmãos, em 5 minutos, que é de 3 a 5 minutos, ela precisa ser bem elaborada. Já teve saudação que eu dei em uma igreja, que eu liberei em uma igreja, que eu liberei a saudação, era uma vigília, numa campo de Campinas, antes do pregador, o pregador pregou, e depois as pessoas vieram pegar na minha mão e falar, mas que saudação! Ou seja, a saudação que eu liberei foi mais poderosa, mais impactante do que, fique em paz, varão, do que a própria pregação. Por quê? Porque ficou fixado na mente. Tem pessoas que pregam e aí você olha e fala assim, nossa, aquela pregação, esses dias aconteceu na igreja. Teve um irmão que pregou, aí um irmão chegou em mim e falou assim, pastor, a pregação do fulano foi benção demais. E aí eu curioso, né, eu peguei e falei assim, irmã, o que ele pregou mesmo? A irmã não sabia. Não sabia qual era o tema, não sabia qual foi o foco dele, entendeu? Por quê? Porque a questão tem os dois pontos, a pessoa não compreender direito, e da pessoa também que transmitiu, não transmitiu da melhor forma possível. Porque a pregação, irmão, ela não é sobre o tanto que você vai pregar, não é sobre falar demais, mas são pontos específicos que vai ficar gravado sobre o coração e eu quero passar isso para vocês. Então, os primeiros 5 minutos é o que vai fazer você ganhar a pessoa. Você vai ter que demonstrar confiança em você mesmo. Você vai ter que demonstrar confiança na palavra que você está trazendo. Porque se eu chegar aqui em 5 minutos, aí eu vou pregar sobre Elias. Porque Elias, glória a Deus, aleluia, Elias. Isso, eu sei que muita gente quando vai iniciar, até eu quando iniciei, né, a gente gagueja, a gente erra palavras, isso é normal, irmão. Mas aqui eu quero te ensinar ao ponto de isso não acontecer com você, entendeu? Então,
A questão é que você vai ter que transmitir essa confiança. Agora, se você chega e fala, Elias foi um grande profeta que Deus levantou para que viesse mudar, né, essa geração que estava com o pensamento em idolatria. Então, tipo assim, você vai saber o que você vai falar, você vai transmitir essa confiança para as pessoas vão absorver e vão dar toda a atenção para você. Esses 5 primeiros minutos são 5 primeiros minutos que vai, de fato, fazer você ganhar ou perder a atenção das pessoas. E detalhe, se você perder a atenção das pessoas nesses 5 primeiros minutos, a dificuldade que você tem para recuperar essas pessoas, para que eles venham receber a palavra de uma forma impactante, é muito grande, né? Então, pastor, e o que eu faço? Porque às vezes você é igual eu tenho dificuldade, né? Até hoje, às vezes, né, chego na igreja, chego tremendo para poder pegar o microfone para iniciar. Então eu tenho essa dificuldade para poder expressar a palavra. Isso é a palavra em qualquer outro local, assim, quando eu vou falar em público, eu tenho essa dificuldade. Eu quero colocar uma técnica para você aqui, né? Isso me ajudou bastante. Hoje eu já desenvolvi a tal ponto, né, que quando eu leio a palavra, às vezes Deus me dá a revelação ali, eu nem medito tanto, né? Mas a introdução, como é o ponto-chave, eu realmente escrevia a introdução e eu decorava a introdução. Isso foi durante muito tempo. Por quê? Porque é comprovado que nos primeiros 5 minutos você ganha a pessoa ou você perde a pessoa, a atenção dela. Então eu percebi a importância, e percebendo a importância, eu decorei aquela introdução. Um exemplo para que você possa entender. Cada livro dos evangelhos, na verdade eu tinha de todos os livros, para você ter noção. Todos os livros eu tinha, né, e é muita coisa ainda está gravada na minha mente, uma introdução específica, só para me iniciar. Porque eu já sabia como eu ficava nervoso para iniciar. E às vezes era igreja grande, muitos obreiros, muitos membros. Então eu sabia que eu iria ficar nervoso. E uma pregação não é uma saudação, não é um louvor que você louva ali 5 minutos e acabou. Uma pregação, quando você vai pregar fora, é 1 hora, 50 minutos. Então é muito tempo para você falar. Então se você começa mal, fica difícil de você reverter. Você vai ficar mais nervoso ainda. Então eu comecei a decorar. Exemplo, eu vou pregar sobre Marcos, capítulo número 2, fala acerca do paralítico. Então eu tinha uma introdução sobre o livro de Marcos. O livro de Marcos contém 16 capítulos. E por que, eu vou falar aqui, depois eu vou explicar o porquê que eu começava dessa forma. O livro de Marcos contém 16 capítulos, né? E foi escrito, né, com o propósito de mostrar o poder de Jesus, a cura, libertação, transformação. A gente vai observar que Marcos não foi discípulo de Jesus Cristo. Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Então, tipo assim, por aí vai. Por que eu iniciava dessa forma? Porque Jesus, quando ele iria ministrar, ele também era muito estratégico. Então, quando eu ia ministrar em uma igreja muito grande, eu sabia que lá tinha muito teólogo. Então, eu tinha que atrair a atenção deles, atrair a atenção das outras pessoas e depois aplicar o que Deus colocou no meu coração. Alguém está me entendendo aqui? Glória a Deus. Tamo junto? Então, assim, são pontos, irmãos, que eu estou passando para você, que eu tenho certeza que ninguém vai passar para vocês. Isso foi algo que eu passei sozinho. Então, tipo assim, eu escrevia os 5 primeiros minutos por conta da minha dificuldade. Eu tinha uma dificuldade. Só que isso, quem me via pregando, falava, esse homem é um teólogo, esse homem... Só que, em oculto, era eu, no espelho, com o trem escrito, pregando para mim mesmo. Ou seja, tudo aquilo que a gente quer desenvolver, existe um preço por detrás. Aí a questão é, você quer trazer uma saudação ou uma pregação qualquer, onde as pessoas vão olhar, vão ficar com dó de você, porque você não ministrou bem, porque gaguejou demais, ou você vai se preparar para poder ministrar a palavra. Irmãos, eu tinha o maior medo, né, de chegar lá em cima e não fluir. E não é porque eu não orava, eu jejuava, eu pagava preço. Só que, além de tudo isso, que é o espiritual, que a gente vai falar acerca disso, tinha o falar, que era sempre o mais difícil para mim.
Então a introdução eu decorava. Pastor, e como que o senhor fazia? Eu me preparava. As minhas primeiras pregações, para vocês terem noção, eu ficava escrevendo, muitas vezes, das 10 às 4 da madrugada. Depois que eu escrevi, irmão Eliezer, eu gravava toda a pregação no meu celular, colocava fone de ouvido, ia trabalhar com fone de ouvido, ouvindo. Lidiomar, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Ia trabalhar ouvindo a minha pregação, que lá podia. Quando eu saía, colocava de novo a minha pregação, chegava em casa e ficava ouvindo a minha própria pregação, para saber o que eu precisava mudar nela, antes de pregar para alguém. Aí eu pregava, as pessoas falavam, meu Deus, que pregação impactante. Primeiro, a palavra de Deus já é impactante. Só que eu me preparava para aquele cenário, eu me preparava para aquele momento. Então aí é onde Deus fazia o sobrenatural, aonde as pessoas recebiam aquela palavra, falavam, que palavra impactante, irmão. Eu me preparei esse tempo atrás, né, no ano que se passou em dezembro, eu estou me preparando agora para trazer outras mensagens que Deus colocou no meu coração. E tem 2 mensagens que impactou, né, a igreja. Que primeiro é em mim, depois através de mim. Quem estava na igreja vai lembrar dessa mensagem, que eu preguei sobre Paulo. Falando que Paulo primeiro foi tratado nele, para depois ele pregar para outras pessoas. E aí eu comecei a pregar na igreja o quê? Primeiro em mim, depois através de mim. Por quê? Porque tem muita gente que quer tratar primeiro o outro, mas não quer ser tratado por Deus primeiro. Então primeiro Deus vai tratar em mim, para depois tratar através de mim outras pessoas. Essa mensagem foi uma das mensagens mais poderosas que eu trouxe dentro da igreja. E se eu falar para qualquer pessoa que estava no culto, eles vão saber e vão lembrar que foi eu que ministrei. Outra mensagem, vinho novo em odre novo. Não tem como Deus trazer algo novo em coisas velhas. A gente tem que se desapegar do velho para que o novo de Deus venha acontecer. Então eu trouxe essa mensagem, também foi impactante na igreja. Ou seja, tem mensagens que são impactantes porque teve um preparo. Aí tem gente que quer o quê? Deus me revelou uma mensagem aqui e eu vou pregar, sem saber como vai acontecer. E pode ter certeza que na maioria das vezes pode ser que dê errado. Por quê? Porque se você não lê a palavra, não busca, não jejuma, não tem uma intimidade com o Espírito Santo, não prepara em oculto, aí quer que Deus te honre em público. Tem que ter preparo. Então a saudação, irmãos, ou a introdução de uma mensagem, ela tem que ser muito bem preparada. Então vamos começar aqui. Pastor, e como que eu vou preparar uma introdução? Pega o papel, pega a caneta aí que eu vou começar a te orientar aqui agora. Irmãos, existem pontos chaves, né, que eu costumo utilizar. Eu vou passar isso para você hoje sobre introdução. Introdução. 5 primeiros minutos para você ganhar a igreja, né? Geralmente, as minhas introduções, eu tiro a introdução ou do personagem aonde eu estou lendo o capítulo. Exemplo, eu li que Davi derrotou Golias. Então eu vou pesquisar sobre Davi. Quem foi Davi? O que Davi fez? E aí vou pegar tudo que eu posso sobre Davi. Davi escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu vou pegar os pontos importantes acerca desse personagem e eu vou fazer uma introdução para depois aplicar o que a gente vai chamar aqui de desenvolvimento da mensagem. Aí a introdução eu não vou falar acerca do ponto que eu li, eu vou trazer somente acerca do personagem. Outro ponto que eu utilizo muito, primeiro ponto, personagem. Anote isso, falar acerca do personagem. Se eu estou lendo sobre Samuel, eu posso falar sobre Samuel como uma introdução. E eu vou te ensinar a fazer uma introdução impactante. Então, beleza. Segundo ponto que eu utilizo é a questão do livro. Algumas pessoas trouxeram algumas mensagens para mim no grupo que a gente está, né? Se você não faz parte do grupo, depois manda mensagem para mim, que eu vou te colocar no grupo lá, de como preparar uma pregação impactante, né? Mas só que as pessoas já estavam fazendo desenvolvimento e aplicação, mas não teve uma introdução. Introdução é diferente. Aí a introdução também, geralmente eu utilizo o livro. Um exemplo, Gênesis. Então, se eu for falar sobre José, eu posso pegar uma introdução falando sobre o Gênesis. O livro de Gênesis, né, o princípio de tudo, onde Deus criou os céus e a terra.
e tudo que está sobre ela. Então a gente vai pegar, às vezes, o livro para fazer a introdução. E eu vou fazer você desenvolver isso, né? A gente vai desenvolver juntos, né? Para que você possa ter isso como base para qualquer pregação que você for fazer. Qualquer pregação. Amém? Se for um tema específico, Davi derrotou Golias, um exemplo, né? Ou então José, né? Como a gente falou, e você não quer fazer sobre Gênesis, um outro ponto. Amém? Glória a Deus. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá tudo em paz por aí, né? Se tiver mais alguém, irmãos, que às vezes você sente no seu coração de enviar, que tem desejo, que é pregador do evangelho, mas tem que desenvolver, você vê que tem que desenvolver, ou às vezes alguém que é parente seu, envia aí para esse povo, para que a gente possa desenvolver junto, em nome de Jesus, né? Então a gente falou acerca do personagem, né? A gente falou acerca do livro, que é algo muito importante, ou acerca do tema, que às vezes você vai ministrar. Um exemplo, foi José, né, que você pegou. Aí você vai falar sobre sonhos. Então você pode pegar, né, falando sobre Deus, que Deus realiza sonhos. Entendeu? Então você pode olhar e falar assim, Deus, ele é um Deus que realiza sonhos, Deus, ele é um Deus que realiza projetos, né? Isso pode ser no final também na mensagem, mas a gente pode pegar Deus para aplicar em qualquer mensagem como introdução. Se você tiver um tema, né? Vamos dizer assim, Golias que vai cair por terra. A gente sabe que Deus, ele é um Deus que derruba gigantes, Deus, ele é um Deus que derruba muralhas. E aí eu vou te ensinar a desenvolver, aplicando cada ponto para essa introdução se tornar impactante. Mas um ponto que eu quero que fixe no coração de vocês aprenda que se você tem essa dificuldade como eu, de pregar ou desenvolver uma saudação, você vai ter que pagar um preço maior. Hoje eu consigo desenvolver bem, mas o preço que eu paguei em oculto, só Deus sabe. Só Deus sabe. Foi momentos. E outra coisa, irmãos, eu tive pessoas, né? Foram umas 2 pessoas assim que me auxiliou em alguns momentos, por uma semana, vamos dizer assim. Eu quero estar aqui para te auxiliar no individual. Então se você tiver alguma pergunta depois no grupo, quer mandar mensagem para mim, eu estou tirando tempo, irmão, porque eu não tiro tempo às vezes nem para o povo da igreja em algumas coisas. Eu estou tirando tempo para poder responder pessoas que não fazem parte da congregação, porque eu quero ver o seu desenvolvimento, eu quero ver o seu crescimento. Então beleza, nós falamos um pouco sobre introdução, né? Só que em meio a essa introdução e até mesmo na aplicação, eu quero revelar algo chave aqui para você. Coloca um tracinho aí nesse ponto aí, depois nós vamos voltar para ele, só para separar, para que você possa entender uma coisa. Em meio à pregação, é comprovado que em média ali de 30 minutos, né? No máximo, as pessoas realmente estão totalmente atentas naquilo que você está falando, se você conseguir prender um pouco a atenção, né? Só que existem técnicas que são utilizadas para você prender ainda mais a atenção daquelas pessoas que estão ali. Então, eu sempre tive uma dificuldade, né? Tanto que as minhas primeiras ministrações, eu às vezes fechava o olho para poder ministrar um pouquinho, depois abria, depois fechava de novo, porque eu tinha essa dificuldade. Mas quando eu aprendi que eu posso ler, que eu posso decorar, né, algumas partes para que venha ficar mais fácil de eu aplicar, né, em a congregação ou em qualquer outro ambiente, né? E aí eu fui entendendo o seguinte, que alguns pontos são importantes para que a gente possa prender a atenção das pessoas. Primeiro ponto, se eu falar parado aqui, olhando para você, se você for mais visual, olhando para mim, você logo vai perder o foco. Só que existem técnicas. Quais técnicas são essas? Eu quero que você coloque aí e você grife. Movimentação. Você precisa se mover. Como, pastor? Algumas pessoas se movem andando um pouco para lá ou para cá. Isso vai prender a atenção de pessoas, entendeu? Algumas pessoas movimentam as mãos. Pode observar que eu prego movimentando as mãos, né? Eu estou falando aqui e estou movimentando a mão. Isso prende a atenção das pessoas.
Eu não sei se você já viu algum pregador, né? Isso aí, para algumas pessoas que estão chegando agora como crente, vai ser algo, né, que você não viu em qualquer lugar. Mas é comprovado que quando você está de blazer, tudo isso faz uma pesquisa, e você está pregando, você tira o blazer, isso é uma técnica. Primeiro, vai trazer um impacto na pessoa. Esse impacto vai fazer a pessoa, se ela estiver dispersa, olhar para você novamente. Segundo, quando você tira o blazer, a pessoa que está te vendo, ela vai sentir uma intimidade com você, porque o blazer, né, te dá aquela sensação de autoridade, aquela sensação de algo mais sério, pessoa mais séria. Quando você tira, a pessoa se sente mais leve. Isso é comprovado. Então eu, como itinerante, né, poucas pessoas me viram pregar como itinerante aí, às vezes, né, eu como itinerante, algumas vezes eu cheguei a tirar o blazer, né, porque primeiramente eu estava muito suado, e segundo, porque eu já sabia que era uma técnica que ia chamar atenção. Não é tipo, eu vou fazer uma lavagem cerebral. Não, é para a mensagem ser ainda mais impactante. Então, para a irmã Evas aqui, falou que não está ouvindo. Deixa eu trazer mais para perto aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá normal? A irmã Consuelo falou que tá normal. Ajudando o pessoal tá me ouvindo aí. Irmãos, eu tô prolongando aqui. Eu acho que já. Agora a gente vai estar finalizando. Que é muito conteúdo também. Beleza. Então a gente vai observar aqui que a movimentação vai fazer com que você possa prender a atenção das pessoas. Porque não tem nada mais ruim, irmãos, que você está trazendo uma saudação, trazendo uma pregação e o povo está conversando, está fazendo. E isso às vezes é porque as pessoas, né, não sabem desses detalhes. Então, você está aqui, né? Isso é louvor também, irmão. Isso é louvor também. Pode perceber que às vezes as pessoas recebem mais com aquelas pessoas que se movimentam mais. Levanta a mão, adora, abaixa a mão, né? Vamos adorar junto. Então, esse movimento, para quem está te vendo ali, né, faz com que as pessoas possam ter um impacto maior. Então, assim, anote isso, porque eu sei que hoje você, às vezes, por estar iniciando, não vai fazer tanto sentido. Mas com o passar do tempo, você vai ver que isso faz uma diferença muito grande. Então, o movimentar na mão, aprenda, às vezes, não estou falando de você caminhar toda hora. Isso é falta de controle. Tem gente que caminha toda hora, né? Tá caminhando toda hora e tudo. Não, você vai andando para lá, vai andando para cá, aos poucos, devagar, entendeu? Que isso vai prender a atenção da pessoa, a pessoa vai ficar de olho em você. Levantar a mão, né? No caso meu, eu tirava o blazer, né? No caso da Camila Barros, só para você entender, a Camila Barros, além de levantar a mão, além de ela puxa o cabelo, ela faz no cabelo, ela joga, isso dali também, né? É algo que é utilizado, que dá um ênfase na pregação, entendeu? Outro detalhe que a gente vai aprender também aqui. Estou passando algumas coisas para vocês aqui, às vezes é até bom porque vai trazer aquela curiosidade. O ênfase na mensagem. A gente tem que saber o momento certo de dar aquele ênfase, ou seja, aquela palavra mais firme, né? A gente tem que aprender o momento certo, porque tem pessoas que às vezes tem o seu jeito de falar. Não estou falando que você tem que gritar, mas estou falando que tem um momento de dar um ênfase, né? Quando você vai fazer um curso de teologia, eles falam sobre isso, acerca do ênfase de uma mensagem, né? Isso, a irmã Consuelo falou aqui, às vezes tira o sapato, e isso também se torna uma técnica assim, não tão usada frequente por muita gente, mas é um ponto, sabe? Tudo que você faz que sai um pouco do padrão vai trazer esse start no povo. As pessoas vão olhar assim, entendeu? Então o ênfase também faz parte. Por quê? Porque no ênfase você vai expressar mais, você vai, né, soltar a voz, você vai levantar a mão. Então as pessoas vão junto. Pode perceber que enquanto a pessoa está pregando assim, a pessoa está só no glória. O irmão Diogo que pregou. Mas quando ele pegou e falou, Deus vai fazer e tal, aí o povo já, glória a Deus. Por quê? Porque também é técnica, né? Só que na pregação, o ideal de você trazer, né, a gente vai falar sobre isso, trazer esse ênfase,
é numa revelação da palavra ou numa palavra muito forte. A Lorena falou, já vi propósito, tipo pregar descalço. Sim, tem pessoas que fazem propósito, tem pessoas que simplesmente tiram, né, o sapato, mas não deixa de ser algo que vai impactar. Não deixa de ser algo que vai impactar, né? Tipo assim, vamos dar um exemplo mais profundo para vocês entenderem. Um exemplo, tem igreja que vende feijão, né? Tem igreja que vende lenço. Estou passando lenço aqui. Isso também são técnicas que eles usam para trabalhar na mente das pessoas. Só que de forma, na minha visão, né? De forma às vezes errada, né? Não tão bíblicas, né? É para arrancar às vezes alguma coisa. Mas são técnicas também, né? Então, igual na questão da Camila Barros, eu já vi, igual a irmã falou também, ela pregando, e na hora da pregação ela tá lá, joga o sapato aqui, entendeu? E dali já traz um cheguei, principalmente para as mulheres, porque as mulheres ficam de olho nesses detalhes, entendeu? Então vamos lá. Esse ponto aí tá interessante para vocês, tá ok? Né? A questão de movimentação. E isso, irmãos, detalhe, isso eu falo para vocês, é para você treinar na sua casa. Irmãos, eu acho que você nunca ouviu ninguém falar isso para você. Eu tô falando, porque eu passei por isso. Não deixe para testar essas coisas em cima do altar se você está iniciando agora. Treine na sua casa. Fala, Senhor, eu quero impactar mais. Isso são detalhes, irmão, que algumas pessoas vão falar, isso é bobeira, isso é besteira, isso não é. Se você utilizar, você vai conseguir alcançar mais pessoas. Jesus, ele era estratégico naquilo que ele fazia. Jesus, ele pregava para uma multidão. Eu não sei se você sabe disso. Mas quando ele pregava, ele ficava de costa para o vento. Por quê? É comprovado isso. Porque o vento batia, né? E a sua voz se estendia aonde ele alcançava mais pessoas. Então, irmão, toda pregação é necessário você entender alguns pontos, porque senão você não vai alcançar as pessoas que é para alcançar, porque senão você não vai conseguir trazer esse ênfase. Por que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu quero é o pastor Ayrton pregando aqui, não quero fulano, não, eu quero é o Senhor pregando. Não é simplesmente, Deus tem uma chamada extraordinária. Ele tem uma chamada, mas eu aperfeiçoei ainda mais o dom que ele me entregou. Então a gente precisa buscar conhecimento. A gente não pode estagnar e falar assim, é sempre desse jeito, vou ver dessa forma, esse é o jeito que Deus quer e que não sei o que. Não busca conhecimento. E por não buscar conhecimento, a pessoa fica presa. Isso, a irmã Luciana aqui falou, né? Eu já ministrei 4 vezes, mas sempre não pude expressar aquilo que eu queria, o nervosismo, né? Era demais. Então, tipo assim, era algo que eu passei muitas vezes, a questão do nervosismo, sabe? Eu ia pregar o evangelho ali, e até hoje eu fico nervoso, só que eu aprendi a aplicar essas questões, entendeu? Então, tipo assim, você vai sentir uma facilidade até você ter essa autoconfiança, um conhecimento pleno da palavra, e com isso, né, você vai se desenvolver de tal forma que vai acontecer igual a pastora Sara brinca comigo. Fala, nossa, você faz uma mensagem em 5 minutos, 10 minutos, como que pode? Tipo assim, a gente vai crescendo na graça, no conhecimento, tendo uma estrutura melhor, e a gente vai conseguir desenvolver uma mensagem de uma forma mais rápida, mais proveitosa e também mais impactante. Mas a princípio, né, irmã Luciana, esses pontos que eu estou te falando aqui vai fazer você desenvolver mais rápido, entende? Então assim, a questão é que às vezes as pessoas, né, não são orientadas, e outras são orientadas, porém não quer pagar o preço. Teve um rapaz que ele começou ministrando comigo, o nome dele também é Diogo, e ele me chamou e falou assim, no tempo eu era missionário, falou assim, missionário, eu quero aprender a pregar. Eu fui para a casa dele, eu fiquei altas horas com ele, sabe? Eu ensinei ele como que ministrava, fazia uma palavra do começo ao fim, né? Então, ele desenvolveu, depois ele estava pregando aí, né? Igual eu, melhor do que eu, graças a Deus,
né? O foco é esse. E depois hoje eu não tenho mais intimidade com ele, amizade assim com ele, né? Mas a questão é que ele aprendeu e ele colocou em prática. Não adianta eu passar para você, olha, para você ter uma ministração, você aprender um pouco mais da palavra, você tem que fazer isso. Aí você não faz, não pratica. Aí como é que vai desenvolver? Não tem como, né? Então assim, eu estou jogando os pontos que eu aprendi em 10 anos de ministração para facilitar o seu entendimento, para que você possa desenvolver mais rápido que eu, né? E como eu fiz esse grupo é justamente para vocês tirar dúvidas, né? Teve pessoas que mandou pregação para mim, pastor, o que eu posso fazer para desenvolver essa pregação ficar melhor? Pastor, me auxilia nisso daqui. Então, tipo assim, eu estou aqui, né, disposto a ajudar vocês a desenvolver, porque quanto mais pessoas pregando o evangelho, mais almas salvas. Quanto mais pessoas pregando o evangelho, mais pessoas impactadas pela glória de Deus. Quanto mais pessoas pregando o evangelho, melhor. E se você pregar com excelência, né, sabendo pontos chaves para desenvolver, mais o Senhor vai fazer, irmãos. Mais o Senhor vai fazer. Então a diferença de um pregador para outro é porque ele busca conhecimento e busca desenvolvimento e busca até mesmo técnicas. Esses pregadores grandes aí que as pessoas ficam, nossa, Júnior Trovão, Camila Barros, é uma bênção, irmão. É técnica em cima de técnica. Claro que eles têm palavra, Deus usa tremendamente, só que eles buscam conhecimento, eles buscam saber como que é a mente do ser humano. Até essa questão, né, psicológica, eles buscam saber para poder desenvolver melhor a mensagem, para poder impactar mais as pessoas. Aí o povo não sabe disso. Aí o povo pensa que é o quê? Eu vou só orar e Deus vai me usar. Não, irmão, você precisa se aprofundar na palavra, você precisa ler mais a palavra, você precisa pagar um preço em oculto para que Deus possa fazer, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o espiritual, sobre jejum, oração, o peso do jejum em uma palavra. A gente vai falar acerca desse ponto. Então assim, irmãos, esse movimentar das suas mãos, movimentar de um lugar para outro, essa questão de você meditar, né, até você entender, né, e até memorizar, né, a introdução da sua palavra vai fazer você desenvolver mais rápido, né? Então vamos lá. A gente falou sobre introdução. Vamos falar aqui sobre quem está iniciando. Ainda sobre introdução. Irmãos, eu sei que eu vou indo aqui até... né, tem muita coisa para falar, então, né, se porventura você estiver comigo aqui, a gente vai crescendo junto. Beleza. Tem pessoas que estão iniciando, e na minha igreja eu coloquei muita gente para pregar. Foi um tempo que eu coloquei para desenvolver, o irmão Marcos desenvolveu muito. Hoje vocês viram o irmão Marcos pregando aí, começou a gente dando as oportunidades lá. Eu esqueci o nome da quarta-feira lá, mas era desenvolvimento, né? Então a gente colocava pessoas que nunca ministrou o evangelho, pessoas que estavam iniciando pela sua, né, segunda vez, às vezes pregando pela segunda vez, terceira vez, para desenvolver, né? E o que eu vi de erro nas pessoas, né, que eu posso te auxiliar hoje, para você ter um crescimento e não se frustrar tanto, até como eu se frustrei, é porque as pessoas às vezes estavam iniciando, né? Só que ao mesmo tempo que essas pessoas estavam iniciando, eles queriam trazer palavras muito profundas. O irmão Lucas aqui está perguntando, agora ainda falando sobre esse ponto aqui, ele falou assim, pastor, já teve a ocasião durante a ministração que teve pessoas que se manifestou, né, demônios e tal, o que fazer? É aí onde entra a questão espiritual, né? Até então nós estamos tratando aqui um pouco do natural, como eu falei para vocês, pontos naturais para vocês desenvolver, e acerca do espiritual. Até falei acerca do jejum. A Bíblia diz, né? Jesus vai orientar os discípulos e falar assim, olha, existem casca de demônios que só sai com jejum e oração. Jesus fala isso porque os discípulos chegam para expulsar um demônio e eles não conseguem expulsar, né? Então ali a gente vai perceber que Jesus libera essas palavras com o propósito não de envergonhar os discípulos, mas com o propósito de orientar os discípulos, né? Então a pregação é algo muito importante, porque nela vem a libertação, né? E a gente sabe que a qualquer momento alguém pode cair endemoniado.
Então, o jejum e a oração tem que ser algo que vai fazer parte da vida cristã, entendeu? Não é só pregador, é qualquer pessoa que serve a Jesus Cristo, que quer viver do evangelho dele. O jejum e a oração tem que ser constante. Então, assim, pelo menos uma vez na semana, organizar um jejum. Oração, né, tem que ser todos os dias, mas orar, né, de forma específica. Senhor, me reveste, porque a gente ora por muita gente, mas a gente esquece às vezes da gente. Me reveste com a tua glória, principalmente se você for pregar. Tem um livro do pastor Firmino, foi um dos melhores livros que eu já li. No tempo que eu li, eu expulsei demônio igual bebe água. Todo culto eu expulsava demônio, todo culto. A Sara tá comigo, ela sabe disso. E minha visão espiritual foi muito aberta, né? E o que ele orientava? Quando você for ministrar, né, for liberar uma palavra, jejuar um dia antes. A gente tem costume de jejuar no dia, né? Não é errado também, mas ele... Até a Sara trouxe aqui, ó. Esse livro aqui, ó. O nome é Manual Prático de Como Expulsar Demônio. Quando eu li o nome, eu não gostei, não. Mas eu acho que nem entenderam mais para ler. Se porventura algum de vocês aí quiser, emprestado, que eu não dou esse livro pra ninguém, não. A Sara tá gritando que não. Irmãos, esse livro aqui é poderoso. Poderoso. Tipo assim, fala muito sobre obras malignas, fala muito sobre Ubanda, a forma que eles agem, como eles fazem, sabe, os trabalhos dele. Então, tipo assim, para quem quer, né, e tem desejo dessa área de libertação, assim, né, é interessante. E aí, o que eu oriento, né, principalmente, eu estou iniciando, pastor, e alguém caiu endemoniado, né, às vezes a pergunta foi mais ou menos nesse estilo, mas eu expandi um pouco. O que acontece? Se porventura você estiver ministrando, tenha convicção que a autoridade de Deus está sobre você, porque você está sendo ministrando o evangelho. A autoridade de Deus está sobre você. Só que o jejum e a oração tem que estar em conjunto. Então é o seguinte, vou falar dessa forma aqui, que é a forma que eu converso às vezes com o pessoal mais em oculto, não escandaliza não. Mas eu vejo realmente Satanás como aquele cão, né, aquele cachorro que está ali, preso em uma corrente, e aí ele não consegue chegar até você, só que ele late para poder tentar te assustar. Sabe quando você entra numa casa, aí o cachorro vem e você fala, nossa, e aí você olha e fala, não, mas tá amarrado, não sai dali não, mas você fica ali, né, nossa, não. É dessa forma que ele age. Ele vai tentar te colocar medo, só que você vai ter que entender que Deus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Então você vai ter que receber essa autoridade. Você não pode olhar e falar, não, os demônios se manifestou, o que vamos fazer? Sair correndo, não. Você vai bater o pé, porque primeiro você está jejuando também, você está orando, né? E outra, ele vai sair no nome de Jesus. Então você pode parar a ministração se estiver fazendo bagunça, que já aconteceu também, de eu pregar e o capeta querer fazer bagunça, né? Aí para aí a ministração, fui lá, coloquei a mão, entendeu? Você muita conversa com autoridade, saia em nome do Senhor Jesus. Pronto. Irmãos, com autoridade. Entendeu? E aí, pastor, né, não saiu de primeira. Coloca a mão de novo, faz uma oração braba, né, mão para trás, oração braba em nome do Senhor Jesus. Irmão, não tem como. Se você estiver em Deus, estiver em jejum, oração, vai ter que sair. Vai ter que sair. Só que eu já tive experiência. Só que aqui é outra área, irmão. Nós estamos entrando em outro mistério aqui. Eu já tive experiência, né, de demônio realmente falar alguma coisa, né? Mostrar a forma que está aprendendo essa pessoa, né? Porque pode acontecer. A gente vai observar que Jesus foi expulsar, né, um rapaz que estava com legião de demônios, né? E aí eles conversam, né, com Jesus ali. Então assim, eu acredito que pode sim acontecer, né, de Deus permitir para que algo possa ser revelado, entendeu? Vamos dizer assim, você perguntar, o que você está fazendo na vida dela? Não, estou fazendo isso e isso, estou aprendendo isso e isso, entendeu? A pessoa é liberta ali e você tem um diálogo com a pessoa. Já aconteceu comigo. Tem um diálogo com a pessoa, olha, deixa eu te falar, o inimigo está mexendo nessa área sua,
né? Hoje ele caiu por terra, mas fecha essa brecha aqui porque Deus quer fazer coisa grande, né? Mas se você estiver em Deus, Deus ele vai de fato te orientar, te auxiliar. Amém? Irmãos, o que acontece? O tempo já está avançado. A gente falou aqui sobre postura, né, de um pregador, de uma pregadora. Falamos sobre vestimenta. Falamos sobre cumprimentar, agradecer as pessoas que te convidaram, os pastores. Falamos um pouco sobre introdução, né, os 5 primeiros minutos. Falamos sobre movimentação, que é algo que chama atenção, né? Eu queria trazer aqui a parte de desenvolvimento, né, mas eu vou ficar somente com esse outro ponto aqui embaixo para poder a gente ir jantar, que eu também nem tomei banho ainda, tem que tomar banho, tem que jantar, tô morrendo de fome. Mas o que eu percebi de pessoas que estão iniciando, como eu sei que muitas pessoas estão iniciando aqui a questão da pregação do evangelho, pessoas querendo pregar pela primeira, segunda ou terceira vez mensagens difíceis de interpretação. Teve uma irmã que ela recebeu a oportunidade para pregar pela primeira vez. E eu dou a liberdade, né, e tudo. E aí ela quis pregar uma passagem muito difícil de interpretação, né? Eu oriento, né, para vocês que estão iniciando, pregar mensagens que sejam mais conhecidas. For do Novo Testamento, que é mais fácil de compreensão. Se for do Antigo, uma passagem mais conhecida, né? E se porventura Deus te tocar em uma passagem que é difícil de compreensão, peça ajuda. Eu vou estar aqui para te auxiliar, para te ajudar. Eu vou estar aqui para poder dar o meu melhor para ver o seu crescimento. Então no grupo lá, né, manda mensagem para mim: pastor, estou querendo desenvolver essa mensagem aqui, só que está difícil de compreensão. E aí, né, a gente vai organizar. Você precisa conhecer a passagem, entender da passagem para depois ministrar. Já aconteceu comigo, eu falo que já aconteceu comigo. Eu quis ministrar uma passagem muito difícil de compreensão, né? Eu tentei decifrar ela, me perdi na pregação. Foi uma pregação, uma noite meio que frustrante para mim, né? Não porque Deus não quis operar, mas eu escolhi uma passagem muito difícil, né? E se Deus realmente tinha revelado que a passagem, eu tinha que ter me esforçado mais para poder compreender ela. Então assim, eu oriento vocês. Até mesmo falo para vocês, eu falei no grupo lá, que eu oriento vocês a ler, né, começar a ler a Bíblia pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, porque é mais fácil de compreensão. Detalhe, teve um irmão que ele começou a ler do Antigo Testamento, nunca tinha lido a Bíblia, começou a ler do Antigo Testamento. Aí no Antigo Testamento podia, né, o homem ter as suas concubinas, né, 2 mulheres e tudo. Então a visão dele foi o seguinte: não, eu posso ter 2 mulheres. Até quebrar essa visão, irmão, foi terrível, né? Por quê? Porque o Antigo Testamento, né, é lei, né? O Novo Testamento é graça, são visões diferentes, né? Jesus vem estabelecer novos propósitos, né? Então a gente precisa ter essa visão aberta em nome de Jesus. Irmãos, tem muito ponto aqui. Eu queria muito até falar acerca dos 3 tipos de pregação: expositiva, temática, textual, que é um ponto também muito importante. Quero abrir a visão de vocês acerca de ilustrações. A gente vai desenvolver essa questão de trazer ilustração mediante a palavra. Jesus, ele usava parábolas. O que é parábola? Era ilustração. Ele pegava, vamos dizer, alguém é pedreiro. Ele pegava e começava a falar de alguém que trabalhava como pedreiro, né? E tem realmente, né, uma parte onde ele vem falar acerca de obra, que quem que vai construir uma obra não vai calcular o valor que vai gastar dela. Entendeu? Então Jesus falava com parábolas para ter um verdadeiro entendimento, né? E ele usava essas ilustrações. Então, ilustração é algo que eu quero fazer você desenvolver nas pregações, porque vai facilitar, né, para você ministrar, vai facilitar o entendimento das pessoas que estão te ouvindo, né? E a pregação vai ser mais impactante. E eu quero também te motivar a você separar testemunhos. Irmãos, teve pregações que eu ministrei, que o testemunho que eu trouxe, né, como complemento da palavra ali, trouxe um impacto diferenciado. Teve uma mensagem que eu preguei em muitos lugares,
né? E aí teve um testemunho. E eu falava sobre o Espírito Santo. Era mais ou menos assim, que o Espírito Santo ele é a base, né? Que você pode ter o Espírito Santo, e se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. E aí eu comecei essa ministração. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é nosso alicerce, o Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo ele traz o renovo, o Espírito Santo é quem derrama da unção, é quem distribui os dons, o Espírito Santo é quem segura nossas mãos, o Espírito Santo é quem joga por terra as tempestades, o Espírito Santo é quem quebra, né, toda a sorte, todas as fúrias, na verdade, do inimigo. O Espírito Santo é quem derrama toda sorte de bênção sobre a nossa vida. Eu comecei a falar sobre o Espírito Santo, né? E por último, eu acrescentei o meu testemunho, aonde Deus falou no meu coração acerca de um rapaz, aonde esse rapaz chegou, falou para mim, né, dizendo assim, que como que eu era pregador do evangelho se eu não tinha casa, se eu não tinha carro, só tinha uma moto, morava de aluguel. E esse rapaz começou a me oprimir ali nas palavras, sabe? E eu contei esse testemunho no final dessa ministração. E aí eu fui para casa, eu chorei, eu falei, Senhor, como que pode? Eu prego o teu evangelho, não tem carro, eu prego o teu evangelho, não tem casa, não tem um lote, eu pego chuva direto, andando de moto, e esse homem que é ateu, ele tem carro, ele tem casa, ele tem moto, ele tem casa de aluguel, ele vive bem financeiramente, e eu vivo dessa forma. E eu falando com o Espírito Santo e chorando. Aí o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte, Ayrton, eu quero que você entenda uma coisa, que ele pode ter carro, que ele pode ter casa, que ele pode ter lote, ele pode ter dinheiro, só que ele não tem a minha presença. Ele pode ter carro, mas não tem a minha presença. Ele pode ter casa, mas ele não tem a minha presença. Ele pode ter moto, mas ele não tem a minha presença. E se eu voltar hoje, Ayrton, o Espírito Santo falava dessa forma, se eu voltar hoje, você sobe comigo, mas ele fica, porque você tem a minha presença. Então esse testemunho meu, que era um testemunho que às vezes era para um momento que era para me entristecer, me abalar, né? Foi um testemunho que eu usei para acrescentar na palavra de Deus e trazer um renovo na vida das pessoas. Aonde eu cheguei, irmão, que ministrei palavras sobre o Espírito Santo, que liberei esse testemunho, o mover de Deus foi extraordinário. Então eu quero que você entenda o seguinte, que você pode acrescentar na sua ministração testemunhos. Testemunho do que Deus fez, do que Deus operou, do que Deus concretizou, promessas que foram realizadas. E isso você tem que começar a escrever. Escreve, porque você vai se esquecer. Uma hora você se esquece de algo que Deus fez, de algo que Deus concretizou. Não é à toa que Deus sempre pegava e levantava, né, profeta para falar para o povo de Israel acerca que ele abriu o mar, porque o povo se esquecia. Então comece a anotar os seus testemunhos, desde os mais simples até os mais poderosos, porque esses testemunhos podem ser uma ferramenta forte que você pode acrescentar na sua ministração para ser ainda mais poderoso e você alcançar mais vidas. Pastor Eberton, que Deus abençoe sua vida. Fiquei honrado aqui em ver, o Senhor entrando, pastor Paulo Antônio também, irmão Paulo. Deus abençoe de uma forma especial. Só para algumas pessoas que estão entrando aqui agora, essa live aqui é orientando acerca de uma ministração impactante. Como ministrar uma ministração impactante, como desenvolver, introdução, pontos importantes para que a pregação venha a ser ainda mais impactante, porque eu aprendi que não basta simplesmente você querer ministrar, você tem que dar o seu melhor em uma ministração, e para você dar o seu melhor em uma ministração, você tem que aprender constantemente, você tem que buscar até mesmo melhorar técnicas para poder desenvolver, para que as pessoas possam receber da palavra de Deus, possam ser impactados pela presença de Deus e para que as pessoas possam se render aos pés do Senhor, né? Então, irmãos, a gente já está aqui 1h30 aqui falando, né, acerca desses pontos, né? E para finalizar eu quero falar acerca disso. As suas primeiras ministrações, não busque mensagens às vezes tão complexas, porque vai ser difícil de você desenvolver. E às vezes pode ser frustrante, porque para mim, né, no início da minha trajetória, né, como um itinerante, aí, pregador do evangelho também, eu me frustrei em algumas ministrações, porque eu peguei ministrações complexas demais, não tinha conhecimento a respeito, então me perdi na ministração e isso trouxe uma frustração ao meu coração, entende? Então assim, eu também não me preparava tanto como eu me preparo hoje, né? Igual eu falei para vocês, fazer uma introdução, escrever, meditar, entendeu? Isso tudo faz parte para que você possa viver, né, o extraordinário. Irmãos, para finalizar esse momento, né,
eu quero falar para vocês que eu estou trabalhando, né, fazendo cursos, e-books, né, com o propósito também de auxiliar pessoas. E eu fiz um e-book, né, e eu quero deixar aqui claro para vocês. Esse e-book é de como fazer uma ministração impactante. Claro que eu vou estar auxiliando vocês, eu vou estar junto com vocês no grupo lá. Só que esse e-book, a pastora Sara colocou lá, eu acho que é R$29,90, se eu não estiver enganado, né? A gente colocou um preço, um valor, né? Não é nem preço, é valor, porque o conteúdo lá é muito interessante. Tudo isso que eu estou passando para vocês tá lá também, e tem muito mais, né, lá. E eu vou estar lançando no grupo, vou estar lançando também no meu Instagram, né? E eu peço para que você, né, que quer desenvolver, você possa comprar ele, enviar para outras pessoas. Por quê? Porque ali tem muito conteúdo precioso. Coisas que eu vou passar ainda para vocês aqui, vou desenvolver junto com vocês, eu lancei nesse e-book, né? Então, assim, às vezes você pode olhar, pastor, mas é R$29,90, mas só que é R$29,90, onde você vai ter conteúdos ali que vai fazer você desenvolver mais rápido, né? Então, assim, para você que tem condição, né, e deseja não só aprender também, conhecer mais, mas ajudar o nosso ministério, porque a gente está focando muito nisso, né? Então nos ajude, compre, se ajude também, cresça, amadureça e viva o extraordinário de Deus. Então eu vou postar aí no Instagram, depois que eu finalizar aqui, vou também postar lá no grupo. Então, assim, eu tenho certeza que você, né, que vai estar adquirindo, você vai crescer ainda mais. Irmãos, para mim finalizar, eu quero liberar uma palavra ao seu coração. Eu quero liberar uma palavra ao seu coração. Eu não sei se você está comigo aqui, né? O Everson, que Deus abençoe. Entrou também aí a Leomária, que Deus abençoe também. A janta nós estávamos organizando aqui agora, hein? Acho que a pastora Sara deve estar organizando. Irmãos, eu não sei quem está realmente online aí, né? Mas eu quero liberar uma palavra aqui, pretendo ser breve ao seu coração, mas é relacionada a isso que a gente falou aqui. A gente vai observar que Deus, ele se manifesta para um homem por nome Isaías. Deus se manifesta para Isaías e a gente vai observar que Isaías vem ver as suas limitações. Isaías vem observar o momento a qual ele está vivendo, a situação que ele está vivendo e as pessoas que estão ao seu redor. Deus se manifesta para o profeta Isaías porque Deus tem um propósito grande, porque Deus tem uma chamada extraordinária, porque Deus quer concretizar algo sobrenatural. Eu quero falar para você que está me ouvindo nesse exato momento, que se Deus se manifestou para você, é porque Deus tem uma chamada sobre a tua vida. Se Deus se manifestou para você, é porque Deus tem algo grande a realizar. Deus tem um propósito extraordinário. Deus te escolheu. Aí você pode olhar como o profeta Isaías e dizer: mas eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros. Só que quando Deus ele escolhe, Deus ele não está olhando para as suas falhas, Deus ele não está olhando para os seus erros, Deus não está olhando para as suas limitações, Deus não está olhando para você e pensando: será que vai dar certo? Será que vai ser um pregador? Será que vai ser uma pregadora? Será que vai acontecer? Com Deus não tem será se vai acontecer. Quando Deus se manifesta, é porque ele já tem convicção do que vai se realizar. Quando Deus se manifesta, é porque ele já tem convicção daquilo que ele vai fazer. Quando Deus se manifestou para você, irmã Franciele, Deus não olhou para você e falou assim: será que a irmã Franciele vai dar certo? Mesmo quando você ainda não estava na igreja, mesmo quando você às vezes saiu um pouco do propósito de Deus, Deus não olhou para você e falou assim: será que a irmã Franciele vai dar certo? Será que ela vai ser uma missionária? Será que ela vai ser uma pastora? Não, Deus não olhou e duvidou da sua chamada. Às vezes é a gente que duvida, mas quando Deus escolheu, Deus falou assim: ela não vai dar errado, vai acontecer, vai fluir, eu vou fazer, eu vou concretizar. Deus está falando: eu não te escolhi por acaso,
acaso, debaia séria, e a tua limitação não vai impedir o meu propósito de se concretizar sobre a tua vida. A sua limitação não vai impedir Deus realizar sobre a sua história. Deus está falando: eu te escolhi, eu te lavei, eu te remi, eu vou concretizar aquilo que eu tenho. Irmã Stephanie, Deus está olhando nessa noite e está falando assim: não importa a limitação, a promessa vai se concretizar. Não importa um momento complexo, se eu escolhi vai dar certo. Não importa se está difícil, se eu liberei a promessa vai se realizar. Eu não sei se você recebe essa palavra, irmão, mas eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Deus está falando: não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quem Deus escolheu e liberou promessa, não tem como dar errado. Pastor, mas parece que está tudo um ribuliço, está tudo complicado, isso está me abatendo, está impedindo de eu romper, está impedindo de eu viver algo novo, está impedindo de eu buscar, está impedindo. Deus está falando: fica tranquilo, descansa na minha presença, porque está tudo no meu comando, está tudo debaixo daquilo que é a minha vontade para a tua vida. Debaia séria, calavácia. E é nesse momento, nesse cenário, que eu vou mostrar que eu tenho promessa, que eu quero concretizar e que eu tenho algo grande a realizar. Deus está falando: eu não olho para a sua limitação. Deus se manifesta para o profeta Isaías, irmão, e quando eu vejo essa passagem me chama muita atenção, porque quando Deus se manifestou para mim, irmão Lucas, Deus se manifestou para mim, eu estava bêbado, eu tinha ido para ruazinha lá, na minha cidadezinha, em Triunfo, eu bebi lá, chapei o coco, como se diz, e eu saí, ia para casa. Só que quando eu ia chegando, numa descidinha lá em casa, eu escutei um pessoal gritando na igreja. E aí esse pessoal gritava tanto que eu olhei e pensei, falei: gente, o que esse povo está gritando? Esse povo é doido. Olha o que me chamou a atenção. Jesus querendo se revelar para mim. Aí eu olhei a situação e falei: eu vou entrar. Irmã Marina, aí eu olhei e falei assim: eu vou entrar lá. Quando eu entro na igreja, a mulher tá gritando lá, e eu falei: gente, esse povo é doido. Eu fui para zombar do povo, porque eu não gostava de crente de jeito nenhum. Aí eu entrei, fiquei observando. Aí a mulher olha para mim, Laiane, que Deus abençoe. A mulher olha para mim e fala assim: Deus tem um projeto sobre a tua vida. Eu olhei e pensei: quem será esse? Ela falou: você que está aí atrás. Virei o rosto, é você que virou o rosto. Ela olhou para mim e falou assim: Deus tem um propósito sobre a tua vida. Eu te vejo de paletó e gravata pregando o evangelho. E para você saber que é Deus que está contigo, que Deus tem um projeto sobre a sua vida, para você saber que Ele te escolheu, até o seu celular Ele fez você deixar em casa, se esquecer dele, porque os teus amigos estavam batendo na porta para te chamar para sair. Você ia sair, ia beber, mas só que você iria voltar em um caixão, mas Deus está te guardando. Eu olhei e falei: meu Deus do céu, será que Deus tem um projeto na minha vida? Eu tô bêbado. Eu olhei o cenário e falei: não é possível que esse Deus me escolheu. Só que eu olhava para a minha limitação, eu olhava para minhas falhas, eu olhava para os meus erros. Aí Deus olhou para mim e falou assim: Ela, eu não estou nem aí para as tuas falhas, eu não estou nem aí para os teus erros, eu só quero te falar que eu te escolhi para ser pregador do evangelho. Demaia Súria Kibiandarabacalavandarabasuri Devácia. A irmã Laiane entrou agora e Deus falou ao meu coração: Ayrton, fala para ela, eu escolhi ela, tenho um propósito, tenho chamada, tem algo grande com ela, não abro mão daquilo que eu tenho. Demaia Semi Calabandarabasuri Devácia, e vou concretizar aquilo que é a minha vontade sobre a tua vida. Dema Sominebia Sebi Calavachori Devácia, Nemaia Sobi Devácia. Deus está falando: eu escolhi, eu chamei, e eu, o Senhor, não erro quem eu escolho. Quem Deus escolhe, irmão, pode estar igual Isaías com lábios impuros, pode estar igual Jeremias olhando e falando assim: eu sou uma criança, nem ao menos sei falar. Pode estar igual Moisés olhando e falando assim: eu não sei falar direito, parece que eu sou meio gago. Pode observar, não importa o cenário, irmão. Quando Deus escolhe, não importa a sua limitação. Você pode habitar no meio de povo de impuros lábios. Quando Deus escolhe, Deus é poderoso para poder nos limpar, nos purificar e fazer algo novo sobre a nossa vida. Quando Deus escolhe, irmão, não tem para onde correr. Aí Deus escolhe Isaías. Aí Isaías observa o cenário e fala assim: Senhor, meus lábios são impuros e eu habito num povo de impuros lábios. Deus olha e fala assim: para mim isso aí não é problema. Não é problema nenhum, Isaías. Deixa eu enviar um anjo agora
para poder tocar em você. Ah, meu Deus do céu, eu sinto Deus para profetizar sobre a tua vida. Qual é o teu problema nessa noite? Qual que é o teu problema nessa noite? Teu problema é o que? É financeiro? Teu problema é o que? É o material? Teu problema é o que? É o teu esposo, a tua esposa? Teu problema é o que? É a família? Qual é o teu problema? É espiritual mesmo? Realmente eu estou no pecado, estou no lamaçal do pecado, eu estou querendo sair, mas parece que não tem como. Qual é a sua limitação hoje? Eu quero ser profeta de Deus. Irmão, eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Já era para ter finalizado, mas eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Deus está falando, qual é o teu problema, Isaías? Porque ainda hoje, porque ainda hoje, Isaías, eu mando o meu anjo descer para poder tocar. Qual é o problema? Isaías observa e fala assim, meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías observa e fala, meus lábios. Isaías observa e fala, o povo. Isaías está dizendo, tem coisas que está em mim e tem coisas que está no exterior. Deus está falando, não importa qual é a sua limitação que está dentro de você e nem importa o que está no exterior. O que importa é que se você lançar para mim, eu envio o anjo hoje. Eu envio o anjo hoje, irmão, é uma palavra profética. É uma palavra profética ao teu coração. Deus está falando, se você revelar para mim hoje, se prostrar para mim hoje e falar qual é o teu problema, eu vou enviar um anjo hoje para poder fazer. Pastor Michael, Deus tem poder para enviar anjo hoje para resolver o problema. Eu quero ser profeta e boca de Deus sobre a tua vida para te dizer, se você olhar para Deus e falar como o profeta Isaías dizendo, Senhor, meus lábios são impuros, o povo também é impuro. Deus está falando hoje, você contando o seu problema hoje, eu envio o anjo hoje para resolver. Não importa qual é o problema, Isaías, só conta o problema para mim, porque eu tenho o poder para resolver. Eu tenho o poder para concretizar. Eu tenho o poder para realizar. Andai a sebe calava andarabachuri devácia. Deus vai enviar anjo hoje. Eu não estou falando amanhã, eu não estou falando depois de amanhã, não estou falando daqui a um ano. Deus vai enviar um anjo hoje por meio da palavra dele. E eu sinto a presença de Deus para ser profeta. Esse cenário, Isaías, é só um cenário que eu permiti você estar lá até hoje, eu permiti esse momento até hoje, mas como você se prostrou hoje na minha presença para contar a sua limitação, eu envio um anjo para resolver o problema. A Bíblia diz que um anjo desce com uma tenaz, o anjo toca nos lábios do profeta Isaías, e a Bíblia diz que ele é purificado instantaneamente. Ele é purificado. É Deus dizendo, aquilo que parece ser uma limitação para você exercer a minha obra, eu sou Deus que envia o anjo para quebrar essa limitação, para mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida. Deus está falando, eu envio o anjo para quebrar os impedimentos, para fazer com que aquilo que a minha vontade venha se concretizar por completo. Irmã Patrícia, Deus é poderoso para poder enviar o anjo, para o anjo descer, para poder aquilo que era limitação sobre a nossa vida, cair por terra e o nome do Senhor ser glorificado. Irmã Patrícia, qual é a tua limitação? Porque Deus tem poder para enviar o anjo, para quebrar essa limitação, para fazer o nome dele ser glorificado. Irmã Denise, prima, deixa eu te falar, Deus tem poder para enviar anjo, para quebrar todo tipo de limitação que a gente tem, para concretizar um novo sobre a nossa história. Isaías olha, conta a limitação e Deus quebra. A Bíblia diz que Josafá, ele tem uma limitação porque o povo está vindo contra ele, mas ele vai orar e Deus envia a sua presença, confunde os inimigos e dá a vitória. A Bíblia diz que Josué tem uma limitação. A limitação de Josué é uma barreira muito grande. Deus dá estratégia para Josué, a barreira cai por terra e o nome do Senhor é glorificado. O povo de Israel tem uma limitação, a limitação é o mar. Deus olha e fala assim, não seja por isso, eu vou abrir esse mar para você passar em terra seca e o meu nome ser exaltado. Paulo tinha uma limitação, a limitação de Paulo fala, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus olha e fala assim, a limitação, Paulo, vai cair por terra hoje. Por quê? Porque a minha graça
graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou derramando força em meio à sua fraqueza, Paulo. Eu estou eu estou entregando força em meio à sua fraqueza. Eu estou entregando força, irmã Lorena, em meio à sua fraqueza. Quando a gente pensa que está fraco, ali a gente está forte, porque Deus já vai aperfeiçoando o seu poder na fraqueza. É por isso que Deus permite alguns espinhos na carne. É por isso que Deus permite alguns cenários complexos. É por isso que Deus permite alguns momentos difíceis sobre a nossa vida. Porque no momento difícil a gente se sente fraco, mas é na fraqueza que o poder dele vem. E quando o poder dele vem, ele aperfeiçoa o poder dele em nós e a gente consegue derrubar barreiras, impedimentos, cai por terra e o nome do Senhor é glorificado. Lázaro tinha a sua limitação e a limitação era a morte. Jesus chega no quarto dia e a Bíblia vem relatar dizendo que Jesus vem ressuscitar Lázaro. O que era limitação caiu por terra. Jesus tem poder para poder fazer e concretizar nessa noite. E o que Deus está falando é: não importa a limitação que você tem, Isaías, eu sou Deus que tem o poder nos céus e na terra para poder fazer. Eu sou Deus que tem o poder para agir sobre a tua vida financeira. Eu sou Deus que tem o poder para agir sobre a tua vida espiritual. Eu sou Deus que tem o poder para agir sobre a tua vida material. Eu sou Deus que tem o poder para agir sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu filho. Eu sou Deus que tem o poder para agir no teu parto. Eu sou Deus que tem... Eu sou Deus que tem o poder para abrir a porta que está fechada. Eu sou Deus que tem o poder para cumprir promessa. Eu sou Deus que tem o poder para jogar por terra essa limitação e fazer o meu nome ser glorificado. Se você veio para receber essa palavra, irmão, eu quero ser profeta de Deus, que Deus chamou nessa noite para te dizer: eu te escolhi. Deus chamou nessa noite para dizer: eu quebro tudo aquilo que era limitação para você viver aquilo que é propósito meu sobre a tua vida. Eu jogo por terra. Eu jogo por terra. Deus trouxe aqui para dizer: eu envio anjo quando necessário, Demaia Sévia, para poder fazer a obra por completo. Deus tem poder, Deus tem poder. A Bíblia vem relatar dizendo que Deus envia o anjo toca nos lábios de Isaías, quebrando as suas limitações. E eu acabei de falar de várias limitações. Deus tem poder para quebrar várias limitações. Podia passar a noite todinha aqui, o resto da noite aqui, falando sobre limitações que Deus quebrou, sobre limitações. Deus tirou José, de um cárcere. Deus tirou, a Bíblia diz, Daniel da cova dos leões. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego Deus tirou da fornalha. Não importa a limitação, Deus tem poder para entrar no cenário, colocar a mão e jogar por terra todo tipo de impedimento, irmão. Aí Deus quebra o impedimento. Agora se prepara, que eu finalizo aqui essa mensagem. A Bíblia diz que Isaías foi um dos maiores profetas que pisou sobre a face dessa terra. E do Antigo Testamento, Isaías ele é considerado o profeta messiânico. Ou seja, o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Ele deu ênfase que o Messias viria. Ele deu ênfase de como seria a sua trajetória. Ele não foi qualquer profeta. Ele foi um profeta extraordinário. O que Deus está falando é: a tua limitação não impede o meu agir. Mas se você se prostrar diante da minha presença, eu quebro essa limitação e te transformo nos maiores pregadores do Evangelho, nos maiores adoradores na minha presença. Te transformo naquilo que eu já coloquei no teu coração, que é o desejo meu para a tua vida. Deus está falando: eu vou quebrar impedimentos, vou quebrar limitações para poder te colocar no lugar que é a minha vontade e o meu querer. Tem cadeira já preparada, José, de governador para você. Mas antes, Deus vai quebrar algumas limitações. E hoje, nessa noite, eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou no comando, eu estou no barco, vou quebrar essa limitação e vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial. Rapaz, quase 2 horas, vamos completar as 2 horas aqui de ensino da palavra, falando acerca de pregação. Eu estou vendo com a pastora Sara qual vai ser o próximo dia que a gente vai fazer a live, e eu quero ensinar, irmãos, realmente vocês a ministrar uma palavra desde o início dela, dos mínimos detalhes
até o mais profundo. Então hoje a gente falou sobre postura, vestimenta, a gente falou sobre agradecimento, a gente falou um pouco sobre introdução, deu pontos sobre introdução, né? E por final aqui, eu ainda liberei uma palavra ao seu coração, para que vocês possam perceber, né, que a palavra, para que ela possa ser impactante, irmãos, pontos pequenos. E eu quero te ensinar a você saber conduzir essas palavras, a palavra de Deus, de uma forma que vai impactar vidas. E essa palavra que eu liberei não é uma palavra simplesmente para mostrar, né, que Deus me usa na palavra e que eu quero ensinar a vocês, mas é uma palavra também direcionada por Deus, que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a sua vida. Então, além de tudo, eu também quero falar acerca de pontos a ser direcionado por Deus, né? Não adianta também você liberar uma palavra linda, bonita, às vezes poderosa, e não ser da parte de Deus. Que você possa receber essa palavra, guardar essa palavra, né? E entender que Deus te escolheu, que Deus, né, tem um grande projeto sobre a tua vida, que Deus vai quebrar essa limitação, Isaías, vai quebrar. Maia soube que debaia seriva. Sinto Deus aqui. Debaraia shuri devassi, que levasse, temasse, dová. Deus vai quebrar essa limitação e você vai se tornar como Isaías, um dos maiores profetas que já pisaram sobre a face da terra. Deus vai te tornar o maior naquilo que é propósito dele, para o nome dele ser glorificado. Amém? Irmãos, vamos orar para a gente finalizar em nome de Jesus. E eu vou estar colocando no grupo a próxima live com esse propósito também da gente desenvolver a pregação do Evangelho. E no grupo, irmãos, quem está no grupo pode mandar mensagem para mim no grupo ou individualmente. Se tiver uma mensagem, pode ficar à vontade para a gente desenvolver juntos. Eu quero me doar para vocês, né? Quero me doar para vocês, estou aqui à disposição, né? E quero auxiliar naquilo que for possível. Mesmo cansado, mas quero dar o meu melhor para ver Deus cumprir as promessas que Ele tem sobre a vida de você da melhor forma possível. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Pai. E eu creio que hoje, Senhor, são 15 pessoas, 10 pessoas que estavam aqui a ouvir, Senhor, a Tua palavra. Mas eu sei que com o passar do tempo o Senhor vai trazer sede no coração de mais pessoas. Pessoas vão entrar aqui não somente com o interesse de receber uma palavra ou qualquer outra coisa, mas de aprender, desenvolver e crescer em nome de Jesus. Deus, abençoa os teus filhos e eu profetizo um desenvolvimento dos céus. O Senhor, o teu Espírito Santo vai trazer um desenvolvimento e que eles possam ter disciplina, entender que tudo que a gente quer conquistar em Ti também requer renúncia, e eles vão ter que renunciar muita coisa para viver aquilo que é a Tua vontade. Mas é prazeroso, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que quando a gente faz para Ti, o Senhor é Deus que recompensa. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Vou ali. A irmã Lenice acabou de entrar, minha irmã, entrou no finalzinho. Deus abençoe. Irmãos, eu não sei, vou ver com a pastora Sara se eu vou deixar salvo ou não, né, por um período, porque igual minha irmã Lenice acabou de entrar, outras pessoas entraram, às vezes saíram, às vezes eu posso ser que eu vou deixar salvo só por hoje, vou mandar lá no grupo, né, e depois vou excluir, tá bom? Que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Às vezes, se você quiser enviar para alguém também para aprender, vou ali, vou descansar um pouco, vou tomar um banho, porque ainda não tomei um banho, vou jantar, né, irmã Lorena? Vamos jantar. A pastora Sá está fazendo um jantar ali para mim, para poder dormir, viu? Que Deus abençoe vocês, vocês são nota 1000. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.